Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Lucas Roberto da Silva. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Essa é uma pergunta muito interessante que se refere ao texto de Judas, versículo 9. E nos deixa intrigados, porque no texto de Deuteronômio 34, versículo 5 e 6, que retrata a morte de Moisés, não há referência alguma no Antigo Testamento quanto ao fato do arcanjo Miguel disputar o corpo de Moisés com o diabo. Portanto, respondendo à pergunta feita por Lucas, eu analisarei o contexto da carta de Judas, explicando de onde ele tirou essa história e trazendo as possíveis interpretações desse texto intrigante. Gostou do tema? Então já deixe o seu like e fique até o final do vídeo para que você possa compreender esse texto com profundidade. Certamente você vai adquirir mais conhecimento e terá argumentos sólidos para explicar esse texto para outras pessoas, tá bem? Eu peço que vocês me ajudem a levar essa palavra adiante, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. O texto que analisaremos foi escrito por Judas. E muitos, por acharem que se trata de Judas Iscariotes, não dão muita atenção a esta carta. Mas o Judas dessa carta se identifica como irmão de Tiago. Ambos os nomes eram comuns na comunidade hebraica na época em que o Novo Testamento foi escrito. Judas é a forma modernizada do nome do patriarca Judá, e Tiago é a forma aportuguesada de Jacó. No Novo Testamento há vários homens com cada um desses nomes, Judas e Tiago, mas há apenas uma combinação de irmãos com esses nomes, o Tiago e o Judas, que são relacionados como dois dos 4 irmãos de Jesus. Isso mesmo. Portanto, Judas é irmão de Cristo. Em 1 Coríntios 9, versículo 5, Paulo fala dos irmãos do Senhor, que como Simão Pedro e outros apóstolos, eram evangelistas ambulantes que levavam as suas esposas consigo em suas viagens. A referência pode ser a Tiago e Judas. Não há outro Judas no Novo Testamento que tenha sido suficientemente conhecido para ter se identificado de maneira assim tão simples. Portanto, Judas, irmão de Tiago, é irmão de Jesus, nosso Senhor. Dito isto, vamos ao texto. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Há muita coisa em comum entre a epístola de Judas e a de 2 Pedro. Ambos escrevem para advertir contra falsos mestres. Ambos usam 3 ilustrações do julgamento de Deus, 2 das quais são idênticas: o julgamento dos anjos e o julgamento de Sodoma e Gomorra. Ambos usam Balaão como exemplo de falsos mestres. Ambos caracterizam os falsos mestres como homens que desafiam a autoridade divina. Ambos usam materiais de obras apócrifas, ou melhor, pseudoepígrafas, que são as obras cujo autor atual não é o mencionado em seu título. Talvez isso possa te deixar surpreso, não é verdade? Tanto Judas como 2 Pedro mencionam livros não canônicos. Eu vou explicar isso melhor nesse vídeo. Fique até o final. No versículo 6 e 14, Judas faz referência ao livro de 1 Enoque. E no versículo 9, Judas cita o livro de Assunção de Moisés. Já em 2 Pedro 2, versículo 4, temos uma referência ao livro de 1 Enoque. E em 2 Pedro 2, versículo 11, ao livro A Assunção de Moisés. Além disso, ambas as cartas usam as mesmas metáforas fortes para caracterizar os falsos mestres: nuvens sem chuva, animais irracionais, condenados à escuridão eterna, manchas e nódoas, arrogantes e etc. Se você tem acompanhado a série Depois de Cristo, que analisa a história do cristianismo em ordem cronológica, você vai compreender melhor o contexto em que a carta de Judas foi escrita. Desde a sua mais antiga expressão escrita, a fé cristã reagiu vigorosamente contra a invasão herética. Nos seus primeiros anos, como se vê em Atos e nas primeiras epístolas paulinas, a invasão era dos judaizantes, que procuravam impor as suas estruturas legais aos gentios que estavam se tornando cristãos. A grande ameaça seguinte veio dos agnósticos. Como judaizantes, eles diziam fazer parte da comunidade cristã. Diferentemente dos judaizantes, eles contendiam por uma liberdade das restrições legais, o que resultou em uma vida de licenciosidade e corrupção, uma vida que rejeitava toda a autoridade religiosa constituída, quer humana, quer divina.
A Epístola de Judas é uma das primeiras que os cristãos escreveram para enfrentar esse problema, o problema de determinar a linha divisória entre a verdadeira e a falsa doutrina, a verdadeira e a falsa vida. Esta epístola é uma condenação da heresia e uma proclamação da ortodoxia, tanto em doutrina como em prática. No tempo de Judas, os ensinos de Cristo e seus apóstolos haviam chegado a um tal ponto de cristalização que a lealdade a eles significava ortodoxia e o afastamento deles significava heresia. Judas diz que, discretamente, algumas pessoas que não eram leais àquela fé que eles seguiam estavam conseguindo admissão no círculo cristão. Judas os caracterizou como ímpios e religiosos. Judas fala dos falsos mestres no versículo 4, que no hebraico diz estes sonhadores, e volta a mencioná-los no versículo 8, versículo anterior ao que vamos analisar. Estes rebeldes heréticos rejeitavam toda a autoridade, tanto a autoridade de Deus, como já falei, como a autoridade dos líderes cristãos. Eles blasfemavam das dignidades, falando rebeldemente contra as autoridades divinas e humanas. Quer por suas doutrinas gnósticas, quer por suas vidas corruptas em servir a outros senhores, eles negavam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas considerava a condenação deles como algo que havia sido predito desde há muito. Agora eles haviam chegado e os leitores de Judas precisavam lutar contra eles e manter a sua fé. A ideia da condenação dos hereges abriu o caminho para uma vívida recordação de que Deus é um Deus de julgamento contra o mal. Judas faz 3 ilustrações. 2 dessas 3 são idênticas às ilustrações de 2 Pedro. A primeira ilustração é a de Deus resgatando Israel do Egito. Deus tomou providências para que aqueles que não creram que ele podia estabelecê-los em Canaã perecessem durante os 40 anos que o povo passou no deserto. Só os que creram entraram na terra. A segunda ilustração serve de paralelo à forma como 2 Pedro usa o julgamento de Deus sobre os anjos ímpios. A forma como Judas o usa é muito mais claramente uma referência a 1 Enoque. Nesse livro, há um relato de 200 anjos que entraram em uma conspiração para abandonarem o céu, descer à terra e entrar em união sexual com mulheres. Isto eles fizeram no Monte Hermon. Por causa do mal que eles trouxeram para o mundo, Deus enviou os arcanjos Rafael e Gabriel à terra para prender os anjos rebeldes e os confinar em regiões inferiores de trevas até o dia do juízo. Há um vídeo excelente sobre isso aqui no canal que você precisa assistir. Eu vou deixar numa janelinha que aparecerá ao fim desse vídeo. Assista o quanto antes. A terceira ilustração também constitui um paralelo da maneira como 2 Pedro usa o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. Os descrentes de Israel foram engolidos pelo deserto. Os anjos ímpios foram engolidos pelas trevas. O povo de Sodoma foi engolido pelo fogo. O total é uma advertência de julgamento. Então podemos observar que a análise do contexto nos mostra que o foco do interesse de Judas, ao trazer os exemplos que ele trouxe, era mostrar que os falsos mestres estavam agindo de forma errada, contaminando a carne, uma referência à imoralidade sexual que praticavam, e além de outras coisas, julgavam de forma leviana as autoridades que Deus havia levantado naquela comunidade. Os hereges, assim como os israelitas, os anjos caídos e os sodomitas, estavam deliberadamente virando as costas ao Senhor, embora isso talvez tenha sido expressado na insubordinação civil ou eclesiástica. Esses homens eram contrários à lei, um erro bastante comum quando as pessoas seguem suas próprias concupiscências e exultam no seu próprio conhecimento. Além disso, os falsos mestres seriam culpados da irreverência para com os anjos e desprezavam e denegriam os poderes angelicais do mal de modo infundado, alegando que estes poderes não tinham poder algum sobre eles mesmos ou pela influência do gnosticismo, que já havia se desenvolvido plenamente naquele período. Eles talvez considerassem que os anjos fossem agentes do demiurgo, o deus inferior da criação. Fato é que, segundo Clemente de Alexandria, Orígenes, em sua obra Primeiros Princípios, e Dídimo, Judas, no versículo 9, faz uma citação do livro hebraico não canônico, A Assunção de Moisés,
ou o Testamento de Moisés. Esse apócrifo, ou pseudoepígrafe, perdido ao longo dos séculos, foi encontrado no século XIX. Porém, infelizmente, o manuscrito encontrado contém apenas 2/3 do texto original. E para nossa infelicidade, a parte que trata da disputa do corpo de Moisés é uma das partes que estão faltando. Porém, sabemos que esse relato era muito corrente na tradição oral. E Judas estava usando um argumento eficaz com homens que estavam mergulhados na literatura apócrifa. A Assunção de Moisés relata que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel foi buscar o corpo de Moisés para enterrá-lo. O diabo chegou ao mesmo tempo e disse que o corpo pertencia à ordem material. O arcanjo Miguel disse que o Senhor é o criador e governador do mundo material, pelo que o diabo nada tinha a dizer acerca do que ocorresse com o corpo de Moisés. Então, o diabo disse que Moisés fora homicida, pelo que não merecia um sepultamento decente. O arcanjo Miguel ignorou essa acusação e não ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo, porque, embora maligno, o diabo era um principado criado com muita autoridade e poder. A lição da história acha-se exatamente aqui. Se o arcanjo Miguel foi tão cuidadoso naquilo que dizia, quanto mais os homens mortais devem vigiar suas palavras. Os falsos mestres proferiram juízo difamatório contra os líderes da igreja, contra o próprio Deus e contra os anjos. Interessante que o arcanjo Miguel simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Ele deixou por conta de Deus o insultar os principados. Lembre-se disso quando você ouvir alguém dizendo que você precisa repreender o diabo cada vez que for tentado. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso várias vezes, embora não tenhamos no Novo Testamento nenhuma orientação a este respeito. Não há base bíblica para vivermos repreendendo o diabo ou para estabelecermos um confronto direto com o diabo. Mas somos instruídos pelo próprio Cristo de que devemos orar pedindo que Deus nos livre do mal. Nós não temos autoridade alguma sobre Satanás e seus anjos. Somente através da autoridade de Jesus é que podemos sair vencedores de qualquer batalha espiritual. Os confrontos espirituais existirão. Eles existem a todo momento. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme Efésios 6, versículo 12. Assim como os apóstolos, nós devemos usar com confiança o nome de Jesus, pois Jesus é quem tem toda a autoridade. Portanto, em contraste com o arcanjo Miguel, que teria autoridade e poder para repreender o diabo e mesmo assim não fez isso, estes mestres heréticos fisicamente tornavam-se imorais, intelectualmente tornavam-se arrogantes, espiritualmente tornavam-se desobedientes ao Senhor. Guarde bem o que eu vou falar agora. A moralidade progressista e o pensamento progressista frequentemente vão de mãos dadas com a surdez progressiva à voz de Deus. Viver assim é habitar um mundo de sonhos, conforme Judas denunciou. Sua carta se constitui em chamada emocionante para despertar os homens à integridade moral, à humildade intelectual e à sensibilidade espiritual. Bem, conforme a análise do texto, ficou claro a razão de Judas ter feito o uso dessa passagem, né? No entanto, em relação aos livros apócrifos citados no Novo Testamento, alguns perguntam se eles não deveriam fazer parte do cânon, pois afinal, eles foram citados pelos escritores sagrados. É importante compreender que os autores do Novo Testamento se utilizam de outras fontes além do Antigo Testamento. Paulo citou vários poetas e filósofos de sua época. Em Atos 17, versículo 28, ele citou Epimênides e Arato. Ele citou Menandro em 1 Coríntios 15, versículo 33. Ele citou Epimênides no livro de Tito 1, versículo 12. Ele citou os incrédulos, mas não apoiou a inspiração ou a sabedoria deles. Ele fez uso apenas de trechos das obras destes autores. Alguns dos livros apócrifos e pseudoepígrafes judaicos eram usados amplamente. Primeiro Enoque era um dos mais populares. Mas o fato de algum autor bíblico usar determinado livro apócrifo não significa que tudo que está escrito em tal livro seja verdadeiro, mas sim que Deus usou determinado livro para preservar uma verdade particular que foi resgatada pelo autor bíblico.
Ou seja, apenas o texto citado pelo autor bíblico pode ser considerado inspirado e não o livro todo. Agora eu vou apresentar as 4 principais interpretações dos estudiosos da disputa do arcanjo Miguel com o diabo acerca do corpo de Moisés. A primeira interpretação é a de que o diabo queria pegar o corpo de Moisés para apresentá-lo à nação de Israel, para que a nação de Israel adorasse o corpo de Moisés e se desviasse assim do próprio Deus. Como o texto de Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, nos diz que o Senhor sepultou Moisés num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura, essa interpretação faz sentido, pois fazendo assim, Deus estava evitando que o corpo de Moisés, ou até mesmo alguns de seus ossos, fossem encontrados e fossem objetos de idolatria pelo seu povo. O Targum de Jonatas também fortalece essa ideia ao declarar que o arcanjo Miguel foi feito guardião do sepulcro de Moisés. A segunda interpretação é que o diabo reivindicou que o corpo de Moisés era matéria. A matéria é má e, portanto, o corpo de Moisés lhe pertenceria, visto que a matéria, a carne, era seu domínio. E que, além disso, Moisés fora homicida. Ele matou o egípcio. E, por causa disso, o diabo tinha direito de reclamar o seu corpo, conforme o relato da assunção de Moisés. A terceira interpretação é a de que, da mesma forma que a igreja cristã é chamada de corpo de Cristo no Novo Testamento, a nação de Israel no Antigo Testamento estaria sendo chamada de o corpo de Moisés. Assim, o diabo estaria procurando destruir a nação de Israel. E é digno de nota que o arcanjo Miguel é exatamente aquele que guarda especialmente a nação de Israel. A quarta interpretação é a de que o diabo queria profanar o corpo de Moisés para que a figura e o ministério de Moisés fossem ridicularizados e todo o seu legado menosprezado. Diga o que você achou desse vídeo e qual das 4 interpretações você considera mais correta. É importante ressaltar que o propósito de Deus não foi o de revelar os detalhes da batalha entre o arcanjo Miguel e o diabo, pois Judas foi inspirado para escrever sua epístola denunciando os falsos mestres e demonstrando para eles que nem mesmo o arcanjo Miguel, tendo muito poder e autoridade, ousou caluniar o diabo. O que dizer de homens pecadores, ímpios e hereges? Destes sonhadores que trazem seus ensinos, não da palavra de Deus, mas através de suas próprias experiências, de suas supostas revelações, de seus próprios sonhos, Judas traz uma palavra de condenação. Judas está combatendo estes sonhadores irreligiosos e nós devemos fazer o mesmo com estes que dizem ter recebido uma revelação especial do próprio Deus em sonhos e que acabam ensinando um falso evangelho. Isso aconteceu ao longo da história da igreja e não é diferente em nossos dias. Cuidado, povo de Deus. Estes devem ser combatidos e não seguidos. Tá bem? Compartilhe e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.